Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, sempre procurando trazer estudos para a edificação dos irmãos e para que os irmãos tenham compreensão aí, né, da Escritura. E hoje eu quero dar início a uma série de estudos sobre o Apocalipse, onde eu comecei há 1 ou 2 anos atrás querer tratar um pouco sobre o Apocalipse, mas por causa de dificuldades técnicas e de tempo e uma série de outras coisas, eu realmente não pude continuar este estudo. E pelo fato que eu queria fazer uma série bem editada, uma série bem... os vídeos com cortes, edições interessantes, o tempo não me permitiu. Talvez os irmãos tenham percebido que eu fiquei quase 2 semanas sem gravar, porque eu passei aí por um processo de gripe e né, estive enfermo alguns dias, e aí não pude também estar gravando. Então, hoje nós vamos aí estar dando início a esta série do Apocalipse, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam estar aí tendo mais informações dos estudos, tá? E eu convido você também a pegar esses vídeos e passar nas suas redes sociais, passar no seu WhatsApp, para que outras pessoas possam aí compreender esse assunto, tá? Então, hoje nós vamos iniciar esta série de vídeos aí sobre o Apocalipse, perfeito? Na outra série de vídeos que eu fiz 2 vídeos sobre o Apocalipse, mas como eu falei, por algumas dificuldades técnicas eu não consegui continuar. Mas eu quero nesse estudo estar aí trazendo para os irmãos uma visão panorâmica do Apocalipse. Lembrando que eu não tenho todas as respostas do Apocalipse, algumas partes eu ainda não tenho definido claramente na minha mente, mas até onde eu tenho luz e até onde eu tenho certeza, eu vou estar trazendo para os irmãos, tá? Na medida do possível. A intenção desses estudos é que nós venhamos a gravar a cada vídeo, né, a cada aula, no caso, nós venhamos a tratar de um capítulo específico. Nessa primeira aula, eu quero tratar basicamente do primeiro capítulo, né? E na segunda aula, tratar basicamente do segundo capítulo e assim sucessivamente. Então, se são 22 capítulos, a intenção é que sejam 22 aulas. Porém, pelo fato de ter coisas complexas no Apocalipse, às vezes vai ser necessário que nós tenhamos 2 aulas para tratar de um capítulo, ou às vezes também nós vamos tratar de um vídeo de 2 capítulos, tá? Isso vai depender aí do estudo específico do capítulo e tudo mais. Bom, então, irmãos, hoje eu quero tratar do capítulo 1 do Apocalipse, tá? Quero tratar do capítulo 1 do Apocalipse e trazer aqui uma introdução deste livro. Na próxima aula nós traremos, né? A minha intenção é trazer aqui alguns documentos e provas históricas sobre o conteúdo que se passava este livro para nós tratarmos das 7 igrejas. Então hoje eu quero fazer mais uma introdução do âmbito profético, perfeito? Então o livro do Apocalipse, ele foi um dos últimos livros também, né, a ser aceito pela igreja como um todo. Havia muita discussão no princípio de se o Apocalipse de fato era um livro inspirado ou não. E também havia dissensão, havia desentendimento entre os irmãos dos primeiros séculos, se o João que escreveu o Apocalipse seria o mesmo João que escreveu o Evangelho, né? O Evangelho de João. E eu vou tentar demonstrar nesse estudo do Apocalipse, demonstrar que o mesmo João que escreveu o Evangelho, precisamente é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Algumas pessoas não gostam, ou melhor, elas não aceitam o Apocalipse, por quê? Porque elas às vezes têm uma vertente gnóstica, às vezes têm uma vertente preterista. Então, ou o Apocalipse trata de coisas que já aconteceram, ou o Apocalipse é um livro herege para essas pessoas, tá?
Isso por influência do gnosticismo, por influência de Marcion, né? Porque Marcion, pelo fato dele não aceitar o Antigo Testamento, quando ele se deparou com o Apocalipse, que traz elementos do Antigo Testamento, simbologias, pelo fato dele dizer que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus, então como pode no Novo Testamento, né, no Apocalipse, terem simbologias que nos remete ao Antigo Testamento? Então ele começou a trazer um simbolismo para o Apocalipse, e isso vai trazer depois a interpretação aí que vai tirar a parte literal do Apocalipse, mas vai espiritualizar, né? Vai espiritualizar mais o Apocalipse. Então você tem essa relação de coisas aí. Mas enfim, irmãos, uma introdução sobre esse livro do Apocalipse é o seguinte. Infelizmente as pessoas, quando vão estudar o livro do Apocalipse, geralmente elas vão fazer soma, ou nem vão fazer somas, né? Mas elas vão olhar o Apocalipse apenas pela ótica ali do que o próprio Apocalipse vai dizer. Ou muitas vezes, em muitos casos, utilizar apenas o profeta Daniel para aí entender o Apocalipse. Só que nós temos que entender o seguinte, que o Apocalipse ele vai ser o ápice da revelação de Deus, ele vai ser o ápice, né, das informações proféticas que Deus vai nos dar. Então, é quase impossível você entender o Apocalipse, né? É quase impossível você ter um discernimento correto do Apocalipse se você não tiver o estudo, principalmente da lei, dos salmos, né? E dos profetas. Da lei, profetas e salmos. Porque pelo fato do Apocalipse ele ser esse ápice dessa revelação de Deus, pelo fato do Apocalipse ele ser a revelação final de Deus, vamos dizer assim, em relação às profecias, é óbvio que você tem que ter um conhecimento completo, mais completo da Escritura. Perfeito? Então, por exemplo, muitas vezes você vai ver tipologias no Apocalipse de um tabernáculo. E se você não tiver o conhecimento da lei, das coisas que ocorriam no tabernáculo, você não vai conseguir entender o que vai estar sucedendo em alguns pontos. E algumas pessoas, por não entender isso, elas vão falhar, né? E outra questão que você tem que ter em mente, principalmente em Apocalipse, é a questão das festas de Deus, porque Apocalipse vai estar o quê? Recheado, né? Das festas de Deus. Então, se você não conhece a lei, se você não conhece os ministérios que existiam na lei, referente a sacerdotes, trombetas, expiação, e você principalmente não conhece as festas de Deus, e isso vai atrasar você no entendimento do Apocalipse e você vai tropeçar, tá? Você vai acabar tropeçando aí nas interpretações, como é o caso de muitos preteristas, como é o caso de muitas pessoas que, pelo fato de quererem colocar as coisas para o passado, vão utilizar contextos históricos ali e vão acabar deturpando esse contexto, tá? Então, para você, vou dar aqui uma dica para você que não tem uma completa compreensão sobre as festas, você não tem uma correta compreensão sobre as festas, aí no canal você vai ter estudos sobre as festas de Deus, tá? Você tem lá um estudo que eu fiz, mostro através de um mapa mental, eu mostro detalhes das festas de Deus. Também temos o estudo que aconteceu lá no Espírito Santo, onde eu trago um vislumbre mais completo dessas festas. Você pode estar assistindo para você pelo menos ter uma base para entender o que as festas de Deus significam, perfeito? E outra questão também que eu trouxe para os irmãos é a questão do ministério sacerdotal, tá? Que a gente vai tratar neste vídeo aqui. Mas eu aconselho que você pesquise na Escritura esses elementos do ministério dos sacerdotes e do sumo sacerdote e tenha um entendimento razoável sobre o tabernáculo de Deus, perfeito? Então, essa é uma pequena introdução que você tem que ter aí em mente, tá? Além de você ter esse conhecimento da lei, você vai ter que ter o conhecimento também do quê? Do estudo das duas casas, da divisão do reino, porque implicitamente, às vezes explicitamente,
você vai ver que no Apocalipse vai tratar do quê? Das 12 tribos. E quando você não compreende corretamente essa questão das 12 tribos, você vai acabar se desviando de alguns pontos ali, como o entendimento dos 144 mil, como entender a Nova Jerusalém. Né? Para você entender a Nova Jerusalém, você também tem que entender o tabernáculo, você tem que entender o sumo sacerdote. E quando se trata das tribos de Israel, você tem que ter uma noção aí das 12, das duas casas de Israel, Efraim e Judá, e das promessas feitas aos patriarcas, tá? Então você tem que ter este ensino, você tem que ter esta relação de coisas. E também, né, em relação a profetas e salmos, é necessário que você compreenda, porque os salmos, eles são profecias também. Você, por exemplo, vai ver no Salmo 110, que vai dizer assim: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-me à direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí no verso 3 vai dizer assim: os teus jovens se apresentarão voluntariamente no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora. Aí no verso 4 ele vai dizer assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, Cristo ele está recebendo de Deus esse chamado de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Perfeito? Vamos para a segunda parte do vídeo.